Bom dia, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estamos nesse momento de cultuar ao nosso Senhor. Entendemos que mesmo neste tempo de isolamento, de distanciamento social, eu creio que Deus tem um propósito, e esse propósito continua. Esse propósito ele continua porque Deus ele permanece para sempre. E a palavra do Senhor no Salmo 150 diz o seguinte: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Feche seus olhos aí onde você está. Vamos estar orando ao Senhor para que Ele tenha o controle total das nossas vidas, deste momento, deste culto. Amém? Amado Deus, te louvo, Pai, por esse momento, Senhor, que estamos reunidos, Pai, em família, Pai. Ó Deus, entendendo, Senhor, que o Senhor nos ama, Pai, continua a nos amar, Senhor, cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada integrante da nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, por cada membro da Igreja Metodista aqui de Palmitinho, Deus, da Igreja Metodista no Rio Grande do Sul, no país, enfim, todos os membros da Igreja Metodista, Pai, obrigado, Pai. Ó Deus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem um propósito aonde o Senhor nos coloca. E é neste meio, Senhor, que eu quero te louvar, Pai, e engrandecer o teu nome, Pai. Ó Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus, sabemos, Pai, que passamos por dificuldades neste tempo, Senhor. Dificuldades muitas vezes emocionais, dificuldades muitas vezes, Senhor, ó Deus, que são geradas em nós através de informações, Senhor, que muitas vezes só vem coisas ruins. Mas o Senhor, Pai, está acima de todas as coisas, Pai. E eu peço que o Senhor continue, Senhor, a nos abençoar. Ó Deus, continue, Senhor, a dar direção às nossas vidas. Continue, Senhor, cuidando de nós, Pai. Continue, Senhor, nos dando fôlego de vida, Pai. Continue, Senhor, nos dando direção de compreender, Pai, o Teu amor, a Tua vontade, o Teu querer. Obrigado, Deus, por cada família que está junto com nós, Pai, nesse momento, Senhor, de refletir a palavra do Senhor, de entender, Pai, os Teus propósitos. Continue a falar com nós, Pai. Nos perdoa, Senhor, quando fechamos, Pai, a nossa compreensão, quando fechamos o nosso coração, Pai, quando fechamos os nossos olhos espirituais, Senhor, e muitas vezes não permitimos, Senhor, o Senhor agir através das nossas vidas, ou de agir em nós, Pai. Nos perdoa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar com nós aqui, Pai, tenha liberdade de falar comigo, Papai, oh Deus, e direcionar as palavras que saem da minha boca, tenha liberdade, Senhor, de dar o discernimento a cada pessoa que está junto neste momento, Senhor, de culto, oh Deus, que está assistindo, Papai, esta programação. Abençoa, Senhor, cada família, Pai, com o discernimento que vem de Ti, Pai. Oh Deus, com o amor que vem de Ti, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento quero convidar a Daia, minha esposa, né, a estar louvando ao Senhor. Tem um cântico, depois a gente vai estar trazendo a palavra. No final tem algumas informações importantes. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais um domingo. Louvamos a Deus, né? Grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso nós estamos alegres nessa manhã e vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, porque Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor.
descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Aleluia! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É em ti, Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Te amamos, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus. Tu é aquele que traz paz em meio ao caos, Pai, em meio às tribulações. Tu nos traz a paz, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã, Pai. Glorificamos o teu nome, Deus, porque só tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, pela palavra que o Senhor tem a nos trazer. Senhor Deus, colocamos esse dia nas tuas mãos, Pai, a nossa vida, Senhor, os teus propósitos, Pai, os teus sonhos para conosco, Senhor. Que tudo, Senhor, venha a ser feito conforme a tua vontade, Deus. Que o Senhor nos traga paz, Pai, a verdadeira paz que vem de ti, Senhor, em meio às dificuldades, Pai, em meio à solidão, muitas vezes que sentimos, Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter a certeza que não estamos sós, que Tu estás conosco, sempre estará no nosso lado, Senhor. Por isso nós colocamos a palavra na Tua presença hoje, Deus, a palavra que estará sendo ministrada, Senhor. Coloco a vida do meu esposo, Pai, na Tua presença, Pai. Que ele venha ser canal, Senhor, para nossas vidas, Pai. Edificante, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser edificados, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a buscar em sua Bíblia o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos e lhes mostraram as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, eles pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da construção e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustais, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações, reinos contra reinos, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu quero te convidar a nós ir agora lá para o versículo 29, que diz o seguinte: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, no céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quero mais uma vez te convidar a nós orar. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nós estarmos mais uma vez refletindo a Tua Palavra, buscando entender, Pai, os Teus propósitos em nossa vida, buscando, Pai, compreender, Pai, qual a Tua vontade, Pai, qual o Teu querer, ó Deus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, e nos permita, Pai, sermos pessoas conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, se ainda não somos. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está vendo, Pai, ouvindo este vídeo, Pai. Ó Deus, e que eu creio que bem logo nós estaremos juntos, de forma presencial. Mas nesse tempo, Pai, eu te convido, Senhor, você faça presente, Senhor, mais e mais em nossa vida, Pai. Porque é somente o Senhor que está com nós a todo tempo. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela muitas vezes ela nos acalma, muitas vezes a palavra do Senhor, ela nos dá uma direção, muitas vezes aquilo que vivemos pode ser interpretado como algo que o Senhor pretende em nós, mas dificilmente nós gostamos de ler, gostamos de buscar alguma coisa quando se fala do final dos tempos, né? E podemos ver que nos últimos dias, várias profecias são lançadas diante a tal epidemia do coronavírus.
né? E isso fez mexer com tantas pessoas, mexer com tantos entendimentos, podemos dizer assim. E está aí o WhatsApp, está aí o Facebook, com várias profecias, com várias questões que falam a respeito do final dos tempos. E eu quero te convidar a refletir na palavra do Senhor, assim como nós lemos ela, e não ficar apenas nesses versículos que nós lemos, mas leia melhor a palavra do Senhor, leia todos os versículos, todo o capítulo em si, se possível, leia toda a Bíblia. Mas esse capítulo 24, principalmente, que nós acabamos de ler alguns versículos, ele nos fala de algumas coisas que o próprio Jesus falou a seus discípulos. E eu entendo que essas coisas são fundamentais para nós refletir, porque é a palavra do próprio Jesus, né? Tantas coisas são anunciadas aí, principalmente até há poucos dias, a gente pôde presenciar, né, mensagens de WhatsApp falando do final dos tempos, falando do céu virar em sangue, de noites congelantes, de ter que pegar coberta, de ter que pegar vela. Eu quero te dizer o seguinte, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela vem sempre sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós, como noivas do Senhor, assim a palavra do Senhor, ela nos direciona a esse entendimento. A igreja é noiva do Senhor. E se nós buscarmos alguns textos, inclusive no Antigo Testamento, nós podemos ver claramente que, como noiva do Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Se nós somos escolhidos pelo Senhor, Ele faz questão de nos dar todas as condições para um dia nós estarmos juntos. E quando nós compreendemos dessa forma, por mais que nós visualizamos, podemos até ler coisas, mensagens na própria Bíblia, quando nós identificamos textos que falam sobre os finais dos tempos, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar apavorados, não precisamos ficar, inclusive, propagando mensagens que falam sobre profecias de finais dos tempos. Porque eu entendo que quando nós fomos escolhidos pelo Senhor, o próprio Senhor, Ele nos aperfeiçoa. E quando Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá condições de buscá-lo verdadeiramente. Nós podemos ver aqui várias questões que falam sobre sinais de natureza religiosa, sinais de natureza socioeconômica, né? Sinais que falam da própria natureza em si, sinais de características morais. E se nós observarmos todas essas coisas, elas realmente já estão se cumprindo, já se cumpriram, né, em outros momentos da história. Se nós observarmos, neste mesmo capítulo 24 de Mateus, versículo 5, ele nos diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, ele diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar e possivelmente os próprios eleitos. E compreendendo a palavra do Senhor, quando ela repete várias coisas assim, é porque ela está querendo enfatizar. Ela está querendo mostrar para você, mostrar para mim, mostrar para quem se aproximar da palavra do Senhor, que algumas coisas é necessário sim prestar mais atenção. E quando nós entendemos que a palavra do Senhor ela nos é clara, dizendo que falsos profetas viriam, né, nós precisamos entender o que é falso profeta, o que é um verdadeiro profeta.
Isso muitas vezes gera até mesmo uma bagunça na nossa compreensão. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é muito clara quando ela diz que o povo do Senhor ele padece por falta de conhecimento, né? E não somente por falta de conhecimento, às vezes por viver o dia de hoje achando que amanhã nós podemos fazer diferente. O fazer diferente ele precisa ser hoje, ele precisa ser agora. E a palavra do Senhor ela nos convida através destes textos que falam do final dos tempos para nós sermos pessoas diferentes hoje, para nós assumirmos o posicionamento de noiva de Cristo, para nós assumirmos esse momento de se preparar para aquilo que está por vir, para o dia melhor, porque o dia melhor é o dia que nós vamos estar com Deus. Voltando ao texto que nós lemos, nós podemos ver que muitos sinais da natureza, de natureza religiosa, eles aparecem nesse texto que nós lemos, principalmente quando nós lemos o capítulo inteiro, que não foi o nosso caso agora. Então leia o capítulo inteiro que você vai entender algumas coisas mais. De natureza religiosa, o texto é muito claro quando diz que falsos profetas iriam aparecer. A pregação do Evangelho, no capítulo 24, versículo 14, ele diz que e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Compreendendo isso, eu creio que mais do que nunca o Evangelho está sendo pregado pelo mundo todo. A internet nos facilita, nós estamos vivenciando isso neste momento, gravando um vídeo para que chegue até a sua casa. Pessoas do outro lado do mundo, se quiserem ter acesso a esse vídeo, também tem. Ou seja, a palavra do Senhor ela pode ser divulgada aos 4 cantos do mundo através da internet. E não somente onde tem internet, porque o vídeo ele pode ser baixado também, e mesmo onde não tem, ele pode ser propagado. Então a proliferação da palavra do Senhor ela está acontecendo. E você pode simplesmente analisar há 50 anos atrás, há 30, há 40 anos atrás, não tinha essa mesma facilidade que tem hoje. Então isso é um dos sinais, sim, que Cristo está voltando. É os sinais de natureza socioeconômica. Nós podemos ver Mateus 6 ao 7, que fala sobre guerras, rumores de guerras. Versículo 7 diz que, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e não se tem como desenvolver uma guerra, um levantar de um reino contra um reino, sendo que, podemos dizer, até mesmo as forças armadas não se levantem também a favor da sua nação. Não tem como guerrear se porventura não se existe um preparo para atacar o inimigo. Para atacar o inimigo é necessário uma grande movimentação financeira, porque um míssil não é nada barato, Um combustível de avião não é nada barato. Um caça não é nada barato, E tantas coisas assim é necessário para que uma guerra aconteça nos dias de hoje, E nós podemos ver que várias guerras já aconteceram, ainda acontecem nos dias de hoje, E então, se nós analisarmos isso, é mais um dos sinais que Jesus está voltando. Outras coisas que afetam também as questões socioeconômicas são a fome, a própria fome. Quantas pessoas morrem de fome nos dias de hoje? Quantas pessoas morrem por doenças, epidemias, como o próprio coronavírus, que hoje está sendo o alvo da mídia? Mas quantas pessoas morrem até mesmo por violência,
né? Acidentes de trânsito, tantas questões que até mesmo nesses dias acabou parando de ser divulgada para focar no coronavírus e deixar as pessoas muitas vezes perplexas com a situação, né? A ciência, hoje em dia, podemos dizer que aí em torno de 70, 80% dos grandes cientistas ainda vivem hoje. Ou seja, né, o nível da ciência hoje ele está tão adiantado como nunca teve antes. E isso também faz com que o conhecimento do humano seja duplicado a cada 8 anos, mais ou menos, é uma expectativa, é um cálculo mais ou menos feito nas pesquisas em relação a essa mudança nas coisas diante a tecnologia, diante a ciência, né? Então são tantas coisas que nos levam a entender que Jesus sim, ele está voltando. Os sinais da natureza, terremotos. Terremotos eles sempre existiram, né? Quando as placas tectônicas elas se movem, existe uma turbulência perceptível na humanidade, ou seja, local específico, né? Mas o que eu quero dizer é que terremotos eles sempre existiram. Mas nos últimos anos, a proporção de terremotos que foi registrado é muito maiores do que somado todos os séculos anteriores, né, onde se tem registros de terremoto. Mais um sinal, sim, que Jesus ele está voltando. Características morais. No versículo 12, ele nos diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Muitas coisas que antigamente eram anormais, hoje se tornam normais. Muitos conceitos que a própria Bíblia muitas vezes é clara em dizer que não é da vontade do Senhor, na humanidade aí a gente percebe que está sendo proliferado de uma forma sem controle também, dizendo que está tudo normal, né? Hoje em dia é muito fácil ouvir um filho dizer que os pais são quadrados, que os pais são caretas, né? E aparentemente isso está normal. Então são tantas coisas. Mais uma característica moral, né, que nós podemos compreender que Jesus ele está voltando, né? Mas uma coisa eu quero te dizer, se você ainda está atento neste vídeo, nós somos a noiva de Cristo. E como noivas de Cristo, como igreja e noiva de Cristo, nós temos uma obrigação com isso. E essa obrigação é nós estar sempre preparados para a chegada desse nosso noivo, né? Esse nosso noivo, ele disse que ele viria. Ele deu alguns sinais. Os sinais estão aí. E nós precisamos compreender que ele nos ama, né? E se ele nos ama, ele está pronto sim para nos direcionar a sermos melhores, a sermos pessoas prontas para estar com Ele. E o que eu estou querendo dizer com isso? Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor, Ele já escreveu o livro da nossa vida, né? Ele já nos chamava pelo nome, Ele já sonhava com nós. Então, se porventura hoje Jesus voltar, o sonho dele permanece. E nós, será que permanecemos sendo esta noiva que está se preparando para ele? Todo o noivado ele é um compromisso, né?
um compromisso de ambas as partes. E a palavra diz que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel a todo tempo. E Ele busca também que nós sejamos fiéis, que nós sejamos santos, que nós buscamos a santidade. E Ele nos mostra o caminho, dizendo que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nada mais necessário do que nós observarmos aquilo que está moldando as nossas vidas. Aquilo que está moldando nós como noivas de Cristo. O que está sendo moldado em nós? A palavra do Senhor, ela é muito clara, muitas vezes, quando fala em relação à nossa responsabilidade com o Senhor. E observando a palavra, tem vários textos que nos levam a uma compreensão além do que nós estamos hoje. E isso é necessário por quê? Porque o estar preparado para a vinda do Senhor é algo necessário para nós como cristãos. Não importa como que vai ser, não importa quando vai ser. Ele mesmo disse que isso só compete ao Pai a saber quando. Alguns sinais ele apontou, mas uma coisa é certa: Cristo ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O nosso amor por Cristo também está ao ponto de nós nos entregarmos por Ele. Isso é algo que nós precisamos estar sempre meditando. Meditando ao ponto de nós saber qual que é o nosso próximo passo. E se nós observarmos essas questões que nos fazem refletir qual que é o nosso próximo passo, nós podemos entender, inclusive, que a palavra do Senhor fala de algumas curas de Jesus na vida de alguns cegos. Cego de Bartimeu, cego de nascença, E por que eu estou dizendo isso? Porque o cego de nascença, o cego em si, fisicamente, ele não tem como observar qual que é o próximo passo. E ouvindo a pregação de um grande homem do Senhor, ele fez uma citação que eu até gostaria de fazer para você. Feche seus olhos, aí onde você está. Procure dar alguns passos. Se você está no quarto, procure ir até a cozinha. Se você está na sala, procure ir até o banheiro, com os olhos fechados. Isso faz com que nós percebemos o quanto nós somos limitados. E eu te digo uma coisa que é muito interessante nós parar para analisar. A fé, ela não vem por aquilo que nós vimos, pelo aquilo que nós enxergamos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, nós nos preparamos não é pelo aquilo que nós fizemos, mas é pelo aquilo que nós somos diante do Senhor. Voltando a falar sobre essa escuridão que acontece quando nós fechamos os nossos olhos. A escuridão nada mais pode ser também comparada com as dificuldades da vida. O que isso gera em nós? Isso gera medo, isso gera insegurança, isso gera incerteza. E é justamente esses sentimentos que são gerados em nós quando nós pensamos no final dos tempos. Sentimentos muitas vezes negativos, sentimentos que nós deixamos de fazer alguma coisa. E surgem esses sentimentos quando nós não sabemos como e o que vai acontecer logo ali na frente. A escuridão, ela impede de nós chegar em um determinado local. A dificuldade da vida, os medos em si, eles nos impedem, ou melhor, procuram impedir nós de chegar a um determinado local. Mas, mesmo com dificuldade, nós podemos chegar ao ponto que é da vontade do Senhor.
né? Então as dificuldades, elas chegam ao ponto de paralisar muitas vezes as nossas vidas. Por quê? Porque nós não temos muitas vezes o controle dos sentimentos negativos. Isso nós conseguimos compreender quando nós observamos um cego de nascença. Um cego de nascença, ele acaba desenvolvendo os seus sentidos de uma forma muito mais avançada do que pessoas normais, né, diante à visão. Ou seja, ele consegue ter uma percepção melhor no tato, ele consegue ter uma percepção melhor no som. E isso faz com que ele naturalmente também consiga se mover, né? E diante as crises, diante a pandemia, diante esse momento de isolamento, diante esse momento que nós muitas vezes somos recomendados a permanecer em casa, quem que nós estamos escutando? Quem que nós estamos observando? A quem nós estamos nos espelhando? Estamos deixando que tipo de notícia entrar em nossa mente, entrar em nosso coração? Que tipo de sentimento está adentrando no nosso coração? Isso faz toda a diferença para a vinda de Jesus. E assim como o texto que nós lemos, várias coisas nos levam a entender que está próximo, sim. Mas 3 motivos eu quero te passar a respeito desse momento de dificuldade. 3 motivos que é importante nós observarmos. Deus, nos momentos difíceis, nos momentos de deserto, nos momentos de escuridão da nossa vida, e quando nós reconhecemos isso, Deus, Ele fala, né? Ele fala com nós no meio dos tempos difíceis. Ele fala com nós no meio do deserto, Ele fala com nós no meio do nosso medo, Ele fala com nós no meio das nossas incertezas. Então é importante que nós estejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Outra coisa, Deus, Ele quer um coração quebrantado e contrito. Meu coração, ele, no momento da dificuldade, ele é preparado pelo Senhor para ser um coração melhor. Né? O Senhor mesmo diz que Ele troca um coração de pedra por um coração de carne. E isso tem o sentido de dizer que troca aquele coração que não aceita quebrantamento por aquele coração macio e que permite a ação de Deus. Deus está preparando neste tempo corações melhores, começando a ficar um coração mais maleável, um coração humilde, um coração mais amoroso, um coração mais sensível às dificuldades dos nossos irmãos, um coração mais sensível a entender que não é só eu que preciso das coisas, não é só eu que entendo as coisas. E essa percepção do entender as coisas, mais do que nunca nós percebemos que não é nível intelectual, que não é dinheiro, que não é o conhecimento das coisas que fazem a diferença, mas sim um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, que vai nos caracterizar como essa noiva que Cristo espera. E outra coisa, quando nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, todo o passado, ele realmente se torna passado. O passado desaparece. E o momento de transformar para uma nova realidade, ele acontece. Ou seja, quando nós reconhecemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós nos tornamos nova criatura. O passado, ele fica para trás. E o presente é o que nos faz a diferença de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas sensíveis a ouvir a voz do Senhor, de termos um coração maleável, disposto a entender a vontade e o querer do Senhor. Deus, ele fala de várias formas, né? Mas a forma que Deus fala comigo e com você é da forma que nós conseguimos entender. Isso você pode ter certeza. Se você está ouvindo alguma coisa que está te deixando angustiado, presta atenção, não repasse.
Porque talvez Deus está preparando essa angústia no teu coração para moldar esse teu coração para ser um coração melhor. Neste período, escute somente aquilo que te edifica diante do Senhor. E eu digo neste período porque é justamente nesses períodos que nós muitas vezes não temos o que fazer, que a nossa mente acaba até mesmo nos traindo e pensando outras coisas que não agradam ao Senhor, porque nós ainda somos humanos. Mas quando, assim mesmo Paulo, ele nos recomenda a termos somente pensamentos saudáveis, a termos vontades, somente as vontades do Senhor, que assim seja nas nossas vidas nos dias de hoje, entendendo que Cristo, Ele está voltando. Quando o próprio Cristo diz, só cabe ao Pai. Não é a humanos, não é a pessoas, não é a WhatsApp, não é a internet que vai dizer quando que Cristo está voltando. Somente o Senhor, Ele tem o dia e a hora certa. E o próprio texto, no capítulo 24, nos diz também que Jesus, Ele vem, e o dia que o Senhor vem, Ele vem como um ladrão, à noite, um ladrão à noite, é esse o sentido. E sendo assim, ninguém sabe quando o ladrão chega, ninguém sabe quando as coisas vão acontecer. Então, uma coisa é certa, Jesus, Ele está voltando, e nós como noivas do Senhor precisamos estar atentos, mesmo em momentos difíceis, ser sensíveis à voz do Senhor, mesmo em momentos difíceis, termos um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, buscando sermos pessoas melhores, buscando sermos santos como Ele é santo. E o passado não importa, o passado foi apagado quando Jesus derramou o seu sangue na cruz por nós. Nosso passado foi apagado, Ele, rasgando o véu, como diz a palavra, nos deu acesso ao Pai. E esse acesso ao Pai nos faz com que Ele nos vê como santos, como noiva, como povo escolhido, como geração santa. E é isso que nós somos quando buscamos viver diante do Senhor, quando buscamos viver sendo a noiva de Cristo, quando procuramos viver segundo a vontade e o querer dEle. Não pense que as dificuldades, ou seja, não pense que essa pandemia, não pense que as dificuldades financeiras é o fim. Elas podem ser simplesmente o início de uma fase ótima para a tua vida. Por quê? Porque depois de uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Amém, meus amados irmãos? Feche seus olhos e mais uma vez vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que mesmo, Senhor, em momentos difíceis, às vezes nos exorta, mas mesmo, Pai, nessas exortações, o Senhor sempre está levando a cada um de nós, Senhor, ao entendimento diante do Teu querer e a Tua vontade. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, quando nós apenas compreendemos aquilo que queremos compreender. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas como igreja, Pai, ó Deus, nos momentos que nós ficamos apenas fechados nas quatro paredes. O Senhor nos mostra que quatro paredes para o Teu reino, Senhor, não é nada, porque o Teu reino, ele pode ser implantado nesta terra hoje, através do amor que está em mim, através do Teu amor, Senhor, na vida do Teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Pai, ó Deus, desta igreja, Pai. Abençoa, Senhor, cada membro, Papai, ó Deus, cada pessoa, Senhor, que tem buscado, Senhor, os Teus caminhos. E que em nome de Jesus, todo aquele que se diz cristão, possa apresentar características de uma noiva que está se preparando para a vinda do seu noivo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Deus esteja te abençoando com um ótimo domingo. Antes de nós finalizarmos, quero mostrar, ou melhor, apresentar para vocês um pouco do que é os nossos planos para os próximos dias. Tivemos uma reunião da Clã, quinta-feira passada, e nesta reunião da Clã, o desejo, de forma unânime,
é que nós voltamos a nos encontrar presencialmente. Esses encontros presenciais, eles precisam seguir algumas normas e algumas regras que eu vou estar passando para vocês no decorrer da semana. Possivelmente, domingo que vem, nós teremos os nossos próximos encontros aqui no templo, na Igreja Metodista Central de Palmitim. Porém, é necessário com que nós tenhamos o discernimento de seguir algumas regras. E essas regras conforme os decretos municipais. Então, quero pedir, inclusive, a ajuda de vocês, se porventura tiver um novo decreto na cidade, né, nos avise, comunica, vamos conversando, e eu creio que bem logo, e no próximo domingo, nós já poderemos estar nos reunindo. Porém, essa confirmação só acontecerá conforme o decreto municipal. Então, que Deus esteja abençoando as suas vidas, mantenham esta semana em oração, né? Em oração para que nós possamos viver segundo a vontade do Senhor, entendendo que dias melhores virão. Esses dias melhores a gente não tem acesso a controlar quando, aonde, mas uma coisa é certa, Jesus ele foi na frente, nos preparar um lugar muito melhor. E esse lugar muito melhor é que está nos aguardando. Mas ele também permite a vivermos uma vida, segundo uma vida em abundância. Uma vida que nós deixamos ser moldadas conforme aquilo que nós ouvimos, conforme aquilo que nós vemos. E a palavra do Senhor, ela é muito clara quando nos orienta, quando nos dá direção, quando buscamos viver segundo a vontade de Cristo. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana em nome de Jesus.